Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa classe bíblica online. Nós estamos estudando Mateus 24, uma série de 15 estudos, e hoje nós temos o capítulo 2, intitulado As Águias de Babilônia. Nós vamos entender o simbolismo usado por Deus na época de Daniel, quando escolheu as águias representando o Império da Babilônia, o que Babilônia fez com Israel, como Babilônia estava inserida, entre aspas, escondida na destruição de Jerusalém. No estudo passado, nós vimos a importância de entendermos a destruição de Jerusalém como uma tipologia da destruição futura que vai ocorrer no mundo. Então, por isso, antes de fato de falarmos da destruição de Jerusalém, nós vamos entender essa conexão histórica de uma primeira destruição que Babilônia provocou em Israel, uma segunda destruição provocada pelos romanos, figura de Babilônia, tá bom? E uma terceira e última projetada para o futuro, que é onde convergem todos os sinais que Jesus está falando em Mateus 24. Então, como nosso estudo é muito amplo, vamos falar sobre as duas primeiras, Babilônia primeira, né, a literal, e Roma, como elementos e instrumentos de Satanás usados por ele para destruir o seu povo e a sua capital, tá bom? Então, esse é o objetivo do nosso estudo, entendermos o que está por trás desse simbolismo, tá? Eu vou, eu vou falar sobre esta figura no final do nosso estudo, tá bom? Eu não vou falar sobre ela agora, porque vocês vão entender depois da gente percorrer todos os slides, todo o material, por que que eu coloquei essa figura, tá bom? Quem já fez o estudo de Daniel com a gente vai entender rapidamente, mas se alguém esqueceu, não haverá problema, tá bom? Então, para a gente iniciar nosso estudo, vai ter muita Bíblia, né? Muito texto bíblico, nós vamos fazer uma oração, e eu vou pedir para a Anne, por favor, orar pelo nosso estudo. Nosso grandioso Deus, Pai amantíssimo, queremos agradecer pela oportunidade de agora abrirmos a tua santa palavra para mais um estudo sobre Mateus 24. Que o Senhor nos ilumine, abra nossas mentes e nossos corações para guardarmos o que for aqui exposto. Abençoe também o Johan para que possa ter a sabedoria e também as palavras oportunas para nos mostrar sobre tamanha profecia incluída nesse capítulo. Nós te agradecemos por todos estarem aqui, abençoe aqueles que vão chegar e que esse estudo possa ser proclamado, passado para outras pessoas através das redes sociais e também que nós possamos contribuir, aprendendo e passando para outras pessoas aquilo que aprendemos. Nós pedimos também a presença do Teu Santo Espírito e oramos no doce e amável nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Anne. Muito bem. Para quem está chegando no nosso grupo de estudos e aqueles que terminaram a nossa série anterior, nós estamos preparando um certificado, tá bom? De conclusão do curso, com a assinatura do pastor da igreja de Araguá. E aqueles que tiverem entre 60% e 70% de presença, a Ani está nos ajudando todo final de estudo a ver quais pessoas estão presentes. A gente vai preparar também um certificado, tá bom? O certificado é apenas para motivar. Obviamente, a gente não é teólogo para proferir algum tipo de certificado válido por uma instituição de educação, mas é apenas uma lembrança, mais do que como um certificado de educação, tá bom? Então, que a gente sabe que vocês estão motivados pelo aprendizado, não apenas por ele, tá? Mas que sirva já de aviso para aqueles que vão até o final. Muito bem, então vamos adiante. É, vamos falar aqui, antes da gente entender os dois ataques, o primeiro de Babilônia e o segundo de Roma contra Jerusalém e o povo de Israel, nós vamos recapitular em dois slides. Qual era o propósito de Deus para com o povo de Israel, ok?
nós sabemos que Deus fez aliança, propôs uma aliança com o povo de Israel, desde o momento que os tirou do Egito e os levou até o Monte Sinai, passando pelo Mar Vermelho. Então, Êxodo 19 diz: Tendes visto que. Aqui tem uma imagem que não está me permitindo ler o texto. Desculpe aqui só um minuto. Acho que vai passar. Ok. Tendes visto que fiz, isso é coisa do Zoom. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a. Perdão. Vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente. Essa janelinha não está se afastando. Me desculpa, eu vou interromper e vou projetar de novo, tá? Ok. Está visível novamente para vocês? Creio que sim. Sim, Obrigado. está sim. Muito bem. Então, Está agora, sim. pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, e a base da aliança era a lei de Deus, né? Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e a vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então eles tiveram uma cerimônia de casamento no Monte Sinai. Deus, prefigurando Cristo, o noivo, que um dia virá, propôs um matrimônio espiritual com um povo que ele escolheu. E eles aceitaram essa aliança. E é interessante que Deus os livrou do Egito como asas de águia. Então percebam aqui que o simbolismo original das águias, né, da águia, é algo que provém de Deus, um cuidado paterno, assim como a águia cuida dos seus pintinhos, né? Deus, do mesmo jeito, cuidou e protegeu com uma velocidade, com um poder incríveis, tá? Porém, Satanás, ele tende a ter uma contrafação para tudo, e por isso nós vamos ver que agora esse símbolo, águias, ele vai escolher para uma nação que vai atacar Israel, devido aos pecados e à idolatria que eles cometeram, tá bom? Então, pela misericórdia de Deus foi estabelecida essa aliança, tá? No próximo texto, nós continuamos a leitura e diz: Então o povo respondeu a uma: Todo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então é muito interessante que eles aceitaram, não foi uma imposição, eles entenderam e aceitaram essa aliança que Deus estava propondo para eles. E como encontro físico, né, mental e espiritual, principalmente, dessa aliança, Deus escolheu um local onde ele pudesse habitar, onde ele pudesse tabernacular. Êxodo 25, 8 é a base da intenção de Deus de morar e habitar no meio do seu povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o santuário se constituiu o elemento-chave da presença de Deus, visível, né, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, para que eles pudessem entender o plano da salvação. E o momento ápice da presença de Deus era no dia da expiação, quando a Shekinah, né, a presença de Deus, se tornava visível na arca da aliança, no lugar santíssimo. Ok? Então, se a gente pudesse explorar esses textos, ainda vai dizer assim, né? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse é o resultado, né, de um homem pecador, embora consagrado a Deus, né, diante da presença e a gloriosa majestade de Deus.
O santuário é o mecanismo que Deus tem para transformar nosso ser, e nós, em lugar de sermos fulminados, aniquilados pela sua gloriosa presença, nós somos transformados para um dia estarmos ao lado dele, ok? Então, isso é muito importante que nós entendamos. Então, se a gente pudesse resumir, né? Deus propõe uma aliança, os 10 mandamentos, é o pacto, né? A ata matrimonial. Israel aceita essa aliança, recebe essa bênção. Então, Israel, a pedido de Deus, constrói um santuário onde Deus pudesse habitar no meio deles, e a própria presença de Deus, a Shekinah, entraria e se apresentaria no santuário. Deus queria que esse plano perdurasse pela eternidade e que nunca essa aliança fosse quebrada, rasgada. Mas a história de Israel é triste e eles rejeitaram e rasgaram essa aliança feita por Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus. E por mais de 7 séculos, por mais de 800 anos, eles repetidamente se afastaram de Deus, imitaram os povos pagãos, rejeitaram os profetas e mensageiros enviados por Deus, e eles foram levados à prostituição, como nós vamos ler aqui nesse texto de 2 Crônicas, que diz: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Então, quem realizava esses pecados, essas transgressões? Tanto os chefes dos sacerdotes e o povo. Ou seja, havia uma crise de liderança e uma crise dentro do povo. Nós vemos um pouco disso nos nossos dias, né? Então, nós estamos a caminho de cumprir a tipologia que Israel está nos mostrando aqui. Nós não vamos ver isso a fundo, isso é mais do meio para o final da nossa série, mas lembrem-se que tudo isso que nós estamos vendo e é, prestando atenção ao que Israel está fazendo, nós estamos repetindo de maneira que nós nem imaginamos. Segundo, todas as abominações dos gentios. Quem são os gentios? Os pagãos, aqueles que não conheciam Abraão, a fé de Abraão, a Deus. E contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Qual casa? O santuário. Todo o simbolismo do átrio, do altar, da água, do azeite, do fogo, o pão, todo esse simbolismo fora contaminado. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Muito triste, né? Lógico, a gente está pulando aqui séculos de história dos juízes, dos primeiros reis, né? A história do que é contada em crônicas. Então, a maneira de resumo, né? O povo de Israel cometeu abominações. Nestes versículos, e nos próximos, eu vou mostrar que Deus vai chamar a sua noiva, né, de prostituta por causa das abominações que eles cometeram. E a evidência desse texto está aqui, Ezequiel 16, 15, 22 e 30. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, né? E te ofereceste a todo que passava. Essa descrição de adultério, né, de prostituição, não é literal. A gente está falando de o que representa uma prostituição simbólica é um povo escolhido idolatrando divindades falsas ou monumentos ou deuses e divindades pagãs. Então, é uma prostituição com outros deuses. Quando se refere aqui a tudo o que passava, é todo e qualquer deus que passava pela influência dos povos cananitas daquela época, para serdes dele. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, da tua história, né? Te tirei do Egito, no Mar Vermelho,
do Monte Sinai, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. É triste, mas só o Deus que conhece tudo e o coração do seu povo declarou isso desse povo. Vejamos os próximos textos. Ezequiel 16:2 diz: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Palavras de Deus ao profeta Ezequiel, dizendo: daqui a pouco, em seguida, você vai descrever quais são as abominações no teu livro que o povo de Israel comete. E por causa dessas abominações, atrocidades, que a gente não vai citar aqui, né? Sacrificaram crianças, donzelas, imitaram os cultos idolátricos, construíram imagens, colocaram nos altos montes, ofereceram sacrifícios, oferendas, se esqueceram do ritual do santuário e tantas outras coisas. Por causa de tudo isso, Deus decidiu realizar uma obra de juízo, de julgamento contra o povo de Deus, ok? Vejam o que diz Ezequiel 1:4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. É, o norte é a direção de Deus. Então, Deus está enviando fogo, devido à sua glória e à sua presença, e retirando sua proteção para que o inimigo pudesse fazer tudo que ele ansiava durante esse tempo todo, destruir a Israel por dois motivos: acabar com o testemunho e o legado da mensagem que Deus queria levar ao mundo, porque Deus tinha o propósito de que eles fossem bênção. E o segundo motivo, ele queria eliminar a possibilidade da descendência da chegada do Messias, quem esmagaria a cabeça dele, conhecedor da profecia de Gênesis 3:15. Então, Satanás estava focado, ele e seus anjos, de levar esse povo ao pecado para que eles pudessem serem destruídos, se não pelo próprio Satanás, pelos juízos de Deus. Então, Ezequiel capítulo 8 vai ser conhecido, e nós vamos ler daqui a pouco, como o capítulo das abominações. Eles vão, em última instância, e a pior de todas as abominações, eles vão oferecer um culto ao Deus Sol, ok? Eles vão praticar isso dentro do templo, dentro do santuário, na capital e na cidade de Jerusalém. Então, porém, nós vamos descobrir também que, embora existia uma apostasia nacional na liderança dos reis, dos sacerdotes e do povo, havia um remanescente, o qual sempre Deus preservara, tá bom? Sempre foi assim e sempre será. E por isso nós somos chamados a estudar a palavra de Deus para não fazermos parte dessas abominações que estão em curso, ok? Então vejam Ezequiel capítulo 8, diz: Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo. Esse de costas para o templo significa que eles estavam opostos à verdadeira adoração a Deus. E com o rosto para o Oriente. O Oriente representa o local por onde sai o sol. Então, estavam olhando para quem? Para o sol. E aí, o próprio texto é claro, né? Confirmando essas interpretações que eu estou dizendo aqui. Então, adoravam o sol virados para o Oriente. Deus tinha feito todo um esquema, toda uma liturgia para eles nunca adorarem nenhum elemento ou objeto criado por ele. E eles chegaram ao extremo de seguir a mesma adoração que outros povos pagãos. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa pouca, né? Monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não o pouparão, nem terei piedade. Ainda que gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei.
prestem muita atenção como Deus é muito claro e transparente com o seu servo, que levaria ainda essa mensagem ao povo de Israel, ok? Então, esses líderes espirituais que deveriam dar exemplo eram eles quem estavam deturpando a verdadeira adoração, ok? E levaram ao povo à apostasia. Mas o povo tinha responsabilidade porque eles não denunciaram os pecados dos seus líderes, ok? Havia um caminho duplo de cumplicidade ali. Jeremias 5 diz, né? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis a fim disto? Havia uma crise de quê? Lembra-se que Mateus 24 diz: não sejam enganados pelos falsos profetas que surgirão. Já naquela época haviam falsos profetas, os quais falavam coisas bonitas para os reis em relação a uma batalha, a uma decisão estratégica. Então, havia, né, por intermédio interesses, né, seja dinheiro, seja influência, fama, poder, e esses supostos profetas, eles falavam mensagens não provindas de Deus e apenas aquilo que as autoridades queriam ouvir. Então, essa crise de mensageiros, essa crise da mensagem já ocorria desde aquela época, tá? E Jeremias já tinha profetizado isso. O povo se agradava com aquilo, aquela mensagem doce que chegava até os ouvidos deles. Como está sendo hoje nossa atitude em relação aos mensageiros? Será que nós ficaríamos até o final de uma mensagem dura, se fosse ela pregada nas nossas igrejas? Ou será que nós rejeitaríamos e acusaríamos esse mensageiro se ele trouxesse esse tipo de mensagem para nós? Às vezes nem conseguimos avaliar que situações idênticas nós estamos vivendo em relação à, à abominação que está a caminho de ser construída nesse Israel espiritual moderno, tá? Então, tudo isso nós vamos falar mais para o futuro. Estamos só embasando a primeira aplicação que é a passada, tá? Então, Deus vai permitir que a destruição chegue até eles pelas quatro direções, pelos quatro ventos. Ezequiel 7 diz: veio ainda a palavra do Senhor a fim a mim, dizendo: ó, tu, filho do homem, assim o Senhor Deus acerca da terra, assim diz o Senhor Deus acerca da terra, haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então, das quatro direções, Deus vai enviar ou retirar a sua proteção, tá? É, já ouviram falar dos quatro ventos que Deus está protegendo com quatro anjos em Apocalipse? Vejam que a primeira figura é do profeta Ezequiel e Apocalipse nada mais faz é confirmar essa simbologia e, claro, num contexto final e último, aquele que nós estamos em vias de construir do meio para o final da nossa série, tá? Porém, Deus teve sempre um remanescente, seu povo fiel, e nós vamos examinar agora quais são as características desse povo remanescente, embora minoritário, que permaneceram reconhecendo o erro, o engano, a abominação e não se contaminaram. Esse grupo não praticava as abominações e, ao contrário, eles suspiravam, choravam, gemiam em choro, em pranto, pedindo misericórdia a Deus por esse povo, né, que estava em pecado, por causa das abominações cometidas dentro dele. Tá? Então vejam aqui Ezequiel, se Ezequiel 8 é o capítulo das abominações, Ezequiel 9 é o capítulo que descreve o selamento que vai ocorrer entre os que não cometem as abominações e aqueles que já estão em pecado cometendo. E também tem o julgamento descrito em Ezequiel 9, a destruição daqueles que estão em abominação. Então, ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora. Aqui está fazendo alusão a anjos, tá? Em outras versões, você pode acompanhar o mesmo texto e você vai chegar a essa conclusão.
porque Deus enviando mensageiros, tá? Destruidores, assim como foi a 10ª praga do Egito. Na mão, né? Essas armas estão na mão desses anjos, desses seres. Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho. Essa simbologia, né, vestido de linho, faz alusão ao santuário, a roupa dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Sempre a conexão com o santuário, né? Quem estudou com a gente a série do santuário já vai rapidamente perceber de que há uma cena de julgamento e futura conexão com o dia da expiação final. Com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Há um altar, o elemento bronze. A cena é propícia do dia da expiação e a execução. Lembra-se que no dia da expiação, quem não estava consagrado seria morto, e quem estivesse consagrado, Deus perdoaria e haveria uma nova oportunidade. Mesma cena, o santuário explica essa questão aqui. Então, o texto na sequência diz: A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, do santuário, do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade. Parece uma linguagem do Êxodo, né? Da 10ª praga, mesma figura, né? Mesma consequência do selamento. Passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa das abominações que se cometem no meio dela. É incrível, né? Se você fosse ler Apocalipse, você vai ver algo parecido com isso que eu vou parafrasear. Passa no meio do meu povo e coloca um selo, o selo do Deus vivo na sua testa. Esse selo dos que suspiram e gemem por causa das abominações é, no resumo, a única causa do amor verdadeiro de Deus que está neles. Como que alguém poderia chorar pelo pecado que outros cometem? Somente quando existe amor e compaixão na vida dessas pessoas em prol daqueles que estão em pecado, né? Porque a primeira coisa que a nossa natureza pecaminosa vai dizer e vai clamar é o quê? Justiça. Eles merecem o que estão recebendo, eles precisam, não podem se salvar. Mas aqui nós vemos o Espírito de Cristo imbuído em pessoas que, embora tenham natureza pecaminosa, eles são transformados e estão orando pelo seu próximo que está em pecado. Mesma coisa será no futuro. O selo de Deus será colocado em aqueles que tenham o desejo tão grande de que as outras pessoas não recebam a marca da besta, que elas vão chorar e gemer, né, pelos pecados que estão sendo cometidos na casa de Deus nos momentos finais da vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, ok? Então, basicamente é a mesma coisa, né? Nós guardaremos o selo de Deus, né? O mandamento que Deus não mudou, por amor a Ele e não para nos salvarmos. Nós guardaremos esse dia, o verdadeiro, o selo de Deus, porque já somos salvos e acreditamos nessa salvação não pelos nossos méritos, e sim porque a sua graça nos dá o poder de cumprir esse mandamento, ok? Então, na sequência, o próprio texto vai continuar dizendo: Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Foi no Egito, foi em Ezequiel e será no Apocalipse futuro. Começai pelo meu santuário. Começai por quem? Pelo meu povo. Então, o selamento começa preparando um povo antes da segunda vinda de Jesus.
Ninguém é selado depois do fim do tempo da graça. Ninguém é selado na véspera, no mesmo dia que Jesus vai voltar. Todos os seus filhos são selados antes. E os selados são os que levam a mensagem ao mundo, ok? Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saíram e mataram na cidade. Todo ato de matança provocado por Deus é justo. Esses homens tiveram conhecimento, conheciam a verdade, conheciam a liturgia do santuário, tinham outros interesses, tiveram um tempo de arrependimento, rejeitaram mensageiros. Então, estamos aqui resumindo, aparentemente vai parecer uma atitude, como muitos dizem, né, do Deus implacável do Antigo Testamento. Não é. Deus sempre foi o mesmo, nunca mudou. O que nós estamos aqui mostrando é que ele foi justo para com esses homens, para que bastasse essa abominação toda feita diante da sua casa, ok? Então, diante dessa situação, o que vai ocorrer então? A presença de Deus, obviamente, não está em consonância com o pecado. Então, do propiciatório, do Santo dos Santos e do tabernáculo se retira a Shekinah, a presença de Deus, ok? Isso também é muito importante. Por que que estamos falando muito de história do passado? Porque tudo isso vai se repetir quando nós falamos da destruição de Jerusalém. E nós estamos falando da destruição de Jerusalém porque isso nos diz a respeito de como vai ser a destruição futura do mundo. Lembra-se que esse foi o foco de uma das verdades do estudo passado? Então vejam o que diz Ezequiel 11. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Esse detalhe é interessante. Ele saiu, parou sobre os querubins, se deteve um pouco, né? Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, e aí é o simbolismo de 4 seres, né, que estavam em rodas ali, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre ele. Então ele sai, se detém um pouco e finalmente vai embora. Essa é a atitude da presença de Deus, do próprio Deus, ok? Guardem esse detalhe que vocês vão ver numa segunda aplicação o que Jesus vai fazer no futuro, tá? É, o que diz o texto? E a Shekinah vai abandonar, porém ele vai se deter um pouco. Aonde? Vejam. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Qual é esse monte? Nós vamos ver num dos evangelhos qual é esse monte e como essa cena vai se repetir pouco antes da destruição de Jerusalém. Esta cena de Ezequiel, ela é pouco antes da primeira destruição de Jerusalém proferida pelos babilônios, tá bom? Então, a situação de Israel, né, foi dramática, caótica. Jerusalém foi destruída, seus muros foram derribados, o templo foi queimado, muitos morreram, muitos foram levados ao exílio babilônico. E os teólogos afirmam que o livro das Lamentações foi escrito, né, e descreve todo esse pranto, toda essa tristeza, angústia por essa realidade vivida pelos judeus, pelos israelitas, tá? Então, esse livro foi composto por Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Obviamente isso não condiz com o espírito, né, amoroso que ele tinha, ele se entristecia por causa do Espírito Santo agindo nele, por causa de tudo que acontecia com seus irmãos, seu povo, tá? Então, as composições de Lamentações descrevem, e se você tiver curiosidade, pode dar uma lida, né, no livro, que é curto, para entender o tamanho e sofrimento dessa nação. E o que aconteceu? As águias destruíram a cidade.
de novo, né? Nós estamos construindo o primeiro momento que aparecem as águias na primeira destruição de Jerusalém. Depois nós vamos ver as águias aparecendo na segunda destruição de Jerusalém, para estabelecermos o fundamento e a base de uma última aparição das águias numa terceira e última destruição da terra, tá? Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Aqui Deus escolheu um simbolismo que vem de o mesmo animalzinho que estamos falando, né? As águias. Lamentações, já que a gente falou desse texto, diz, né? Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Conectando esse texto com o anterior, estamos falando da mesma águia, né? Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Vocês querem mais evidências? Vejam Abacuque. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como quê? Como águia que se precipita a devorar. Qual foi o poder destruidor que, vale a redundância, né, que destruiu Babilônia? Que destruiu Jerusalém? A resposta é Babilônia. Então, como nós sabemos isso? A história, a profecia de Jeremias e a prova mais contundente, né? Daniel capítulo 7, versículo 4, vai identificar a qual poder. O primeiro poder era como leão e tinha asas de águia. Este poder equivale à cabeça de ouro que está em Daniel 2. Então, o que Daniel está vivendo é o cumprimento das profecias de Jeremias, que ele mesmo estudava, ok? E ao entender esse simbolismo, ele vai identificar e dizer: o rei Nabucodonosor, Babilônia e esse poder estão sendo usados por Deus, né, através da influência de Satanás exercendo influência nesse poder pagão para destruir o povo de Deus, não aniquilar, ok? Então, o que ocorreu? Fome, espada, matança contra Jerusalém, do mesmo jeito que aparecem as palavras em Mateus 24. E o livro de Lamentações de Jeremias vão descrever toda essa tristeza. Vejam o que diz aqui. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Caldeus são os babilônios, né? Que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste contra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Há uma confirmação na perspectiva de que ele sabe que vai acontecer, né? Ele sabe que perdão, é a história predita, né? O texto continua: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Essa é outra referência de que os israelitas, os judeus, rejeitaram todos os mensageiros que Deus enviou para admoestá-los, para evitar esse juízo. Então, algo que eles tentavam evitar era que eles continuassem em abominação e pecado para evitar o julgamento. Então, ele vai enfatizar que essa destruição poderia ser evitada se eles se arrependessem e mudassem de sua atitude. E algo parecido vai ocorrer pouco antes da destruição de Jerusalém, quando proferida pelos romanos. O que o texto diz em 2 Crônicas 36? 23 anos
Perdão, eu tô lendo o versículo errado. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou para ele, quem? Nabucodonosor, né? Para a Babilônia. Então, aqui é descrito o cumprimento das profecias de Jeremias que Daniel presenciou. É, porém, nós sabemos que a destruição foi mais ampla do que nós estamos descrevendo nos versos anteriores. E diz assim: queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os preciosos objetos, os que escaparam da espada, e esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, é cumprimento dos 70 anos da profecia de Jeremias e a devastação, né? A abominação trouxe a desolação. A abominação trouxe a assolação. Esse é o título do nosso próximo estudo. Nós vamos entender e identificar o que é a abominação desoladora ou a abominação assoladora, tá? Mas aqui já estamos introduzindo e fazendo conexão com o próximo estudo. O que diz o texto na sequência? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor. E os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. E aqui tem o texto que eu queria comentar com vocês, conectado com o estudo seguinte. Toda esta terra virá a ser um deserto. O que que é um deserto? Um lugar desabitado, um lugar assolado, né? E no original, a tradução também poderia ser um lugar assolado, tá? E um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles ruína. O que que é uma ruína? Se não é também uma devastação, uma destruição, uma assolação, tá? Então, ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. E um dos motivos, como a gente estava falando, né, que levou a essa destruição foi a abominação de guardar ou reverenciar o sol. E como é que isso é descrito aqui em Jeremias? Vejam. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado. O que que eles fizeram? Eles comercializavam produtos com tribos e outras nações ao redor do Muro de Jerusalém e eles tornaram o dia sábado mais um dia comum, tá? Não fazendo nele obra alguma, então, pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Então, mais uma evidência. Jeremias 17, 27. Vejam o que o texto diz. Mas se não me ouvirdes por isso, e é por isso, não santificareis o dia de sábado.
e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, eles estavam deliberadamente transgredindo o mandamento dado por Deus. A sua aliança estava sendo rasgada, né? O dia da lembrança da redenção do Egito e da criação estava sendo esquecido por eles. Então, eles foram levados cativos. Jerusalém foi destruída por causa do principal pecado foi cometer a abominação contra Deus, guardando o dia do sol e não guardando o dia de sábado como eles sabiam e como deveriam, ok? Neemias, eu vou ler aqui só as entrelinhas, tá? A história diz de que naqueles dias em Judá pisavam os lagares ao sábado, ou seja, eles realizavam atividades corriqueiras no sábado. Traziam a Jerusalém no dia de sábado, o quê? Cargas. No sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Que mal é este que fazeis profanando o sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus de todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis a ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Estamos destacando a principal das abominações, né? A guarda do sol e a transgressão do sábado, porque isso também vai se repetir na segunda destruição de Jerusalém, ok? E aqui a maneira de recapitulação e virando a página do que foi a primeira destruição provocada por Nabucodonosor e Babilônia, nós vemos que depois que a Shekinah entrou no santuário, eles rejeitaram a aliança, chegaram 800 anos de apostasia e infidelidade, eles cometeram abominações dentro do santuário, guardaram o domingo, o sábado, perdão, o dia do sol, transgrediram o dia do sábado. Ele, então, a presença de Deus, a Shekinah, abandona o templo com muita tristeza. Jerusalém é sitiada, é cercada e ocorre a primeira destruição por parte das águias, o símbolo de Babilônia, ok? Então, os 70 anos se cumprem depois dessa primeira destruição, e depois de consumado esse juízo, há uma restauração. O rei Medo-Persa autoriza a reconstrução dos muros de Jerusalém e de Babilônia. E o livro de Esdras e Neemias contam a história do retorno depois dessa autorização para reconstruir o templo e o muro. E Daniel 9, ele vai dizer, né, desta maneira: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, depois de passados esses anos de que o profeta Jeremias havia profetizado, Daniel estudando as profecias de Jeremias, ele orava constantemente na sua casa pelo fim do exílio babilônico, né? E aí se cumpre aquilo que nós estudamos na nossa série de Daniel. Toda a vergonha, toda a tristeza daquela nação serviu para mover os fundamentos dessa nação de maneira que eles se arrependeram pela tragédia, ok? E tudo isso é tipo daquilo que vai ocorrer futuramente. Vejam, o texto ainda diz, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, até a época de que Jesus viria, né? Estão determinadas o quê? As tuas desolações. Então, a ênfase nesse texto, já que nós não estamos estudando Daniel, mas estamos estudando Mateus 24, é que Deus já tinha profetizado através de Jeremias e Daniel está traduzindo e interpretando os profetas de Jeremias através da profecia das 70 semanas. Ok? Outro
detalhe desse texto diz, né? Sobre a asa das abominações virão assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A profecia das 70 semanas está sendo descrita aqui com as mesmas palavras, né? Desolação, abominação, de maneira que quando nós lermos novamente em Mateus 24, né, quando diz, quando vocês virem a abominação desoladora, da qual o profeta Daniel falou, nós vamos entender qual é essa abominação e em conexão com as águias de Babilônia, que são aqueles que provocam a desolação, ok? Então, vocês sabem um pouco da história, Jerusalém foi reconstruída, os seus muros, o seu templo, e aqui se encontra o texto, né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, para que, que está em Judá, e quem entre vós de todo o seu povo que suba e o Senhor Deus seja com ele. Então, o primeiro templo, né, de Davi, de Salomão, foi destruído e depois foi reconstruído esse templo, né, na época do cumprimento das profecias e nos dias de Ageu. Zorobabel, se não me engano, não falha a memória, foi um dos encarregados da reconstrução do templo. E esse templo foi reconstruído e terminado no ano 515 a.C., tá bom? Porém, a glória deste segundo templo seria maior que a glória do templo de Salomão. E essa profecia foi dada por Ageu, o que diz ali: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a diferença, então, de uma casa à outra? Esta segunda não era tão suntuosa, tão luxuosa, mas o diferencial foi a presença do próprio Filho de Deus que passou pelo templo mais conhecido na época dele, né, pelo templo de Herodes. Quando Jesus entrou nesse templo, é, cumpriu os rituais, não por ser judeu, e sim por ser filho de Deus, né? O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus se encarnou, João 1:1, né? O Verbo se tornou carne, ele veio tabernacular, ele veio habitar no meio de nós. Mesmas palavras, mesma intenção de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, a Shekinah em pessoa, passou 31 anos na presença do seu povo. Como João diria, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa segunda parte é um pouquinho mais curta, mas nós estamos novamente o quê? Uma reconstrução da identidade de Israel por parte de Deus. Depois do sofrimento e o arrependimento e o perdão, eles têm uma nova oportunidade. Deus vai restaurar Israel. Israel vai reconstruir o templo. Se cumprem todas as profecias de Miqueias, Ageu, e outros profetas menores. Jesus nasce em Belém, hum, e entra no templo ainda com 12 anos, né? Muito antes, inclusive, quando foi dedicado por Simeão, ok? Então, este é o primeiro momento em que Jesus se faz presente no santuário, tá? Vamos para o fim do nosso estudo, aqui bem rapidamente. O que diz Lucas? E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei
que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Essa paz que Ageu tinha profetizado, eles estavam vendo, né? O cumprimento em pessoa. Lucas 19, né, é preparação ao equivalente de Lucas, de Mateus 24. Lembram que nós estudamos ambos capítulos na semana passada? Então, essa descida em qual lugar está ocorrendo? No Monte das Oliveiras, mesmo lugar onde ocorreu a última parada da Shekinah antes de abandonar definitivamente o tabernáculo, no texto que nós lemos no livro de Ezequiel. Então, a última vez que Jesus entrou no templo, dentre as várias que ele passou antes, né? O que que ele fez? Vejam aqui Mateus 21, 12 e 13, o que diz. Tendo Jesus entrado no templo, e estamos falando do santuário, não mais do deserto, não mais o de Salomão, mas esse segundo santuário da profecia de Ageu, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e das cadeiras do que vendiam pombas. Quais eram os pecados e abominações que estavam cometendo? Eles estavam comercializando a fé dos seus irmãos, eles vendiam animais em troca de perdão, eles estavam fazendo o que depois, na Idade Média, o chifre pequeno faria, indulgências, vendendo e comercializando a fé dos seus irmãos, por isso da indignação e da fúria, né, justa de Jesus ao derribar todas aquelas mesas com os cambistas e libertar aqueles animaizinhos ali. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O que aconteceu também com esses líderes judeus que estavam manipulando a fé? Eles queriam o quê? Dinheiro. E eles queriam dinheiro para obter poder. E o que que eles fizeram com o sábado? Nós não vamos ler todos os textos, né? Mas nós sabemos pelos evangelhos que eles sobrecarregaram o sábado. Se por um lado, na primeira tipologia, nós vimos que eles transgrediram o sábado, neste caso, Satanás os levou para o engano de sobrecarregar o sábado com uma infinidade de leis que não faziam sentido e que tiravam o foco e a essência do verdadeiro dia de repouso, que era pensar e refletir num relacionamento com Deus. Então, mesmas atitudes, um povo desviado da verdade, não reconheceu que o próprio Cristo estava passando por ali, transgrediram o sábado, comercializaram com a fé, e depois de outro período das 70 semanas, né, 490 anos, novamente Deus vai manifestar o quê? O seu juízo. E o que que ele vai usar aqui, Jesus? Uma figura de linguagem, ele vai usar a ilustração de uma figueira estéril. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Imediatamente. Numa leitura superficial, você vai pensar que Jesus não estava bem da cabeça e ele estava amaldiçoando uma coitada de uma planta. Ele está falando do povo de Israel, que depois de outros séculos de oportunidade não geraram frutos. Por isso que aparece aqui o quê? Eles só tinham folhas, aparência, mas eles não tinham frutos na sua essência. E qual foi a sentença de Cristo? A mesma que Daniel profetizou na profecia das 70 semanas. Eles seriam cortados, eles nunca mais seriam considerados como o povo de Israel único, né? Abençoado por Deus. O que ocorreu também? Existe uma profecia, perdão, uma parábola, a parábola dos servos. Se a gente pudesse ler aqui, em vermelho está a aplicação e em preto está o que está de fato no texto bíblico, diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, esse homem é Deus, ok? O Pai. Dono da casa, que plantou uma vinha. Essa vinha é Jerusalém, a capital do povo de Israel. Cercou-a de um valado. O que que é a lei de Deus? Não é uma cerca? Se você sai da cerca, você sofre as consequências. Se você fica dentro do valado, dentro da cerca, você é protegido pelos mandamentos de Deus. Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre. Qual que é a torre? Nessa parábola, o templo, o santuário.
e arrendou-a a uns lavradores. Lembram quando a gente estudou a parábola dos obreiros da undécima? Esses lavradores são um deles, né? Esse grupo são os israelitas, o povo de Israel. Depois se ausentou do país e, tendo da colheita, perdão, ao tempo da colheita, enviou os seus servos. Então, primeiro envia os seus servos quem? Os profetas que são enviados antes do cativeiro babilônico, ok? Os lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos. Quais são esses outros servos? Os profetas depois do cativeiro, em maior número. Não são os profetas menores em maior número que os profetas maiores, né? E trataram-nos da mesma sorte. O texto continua. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho. Depois desses dois ciclos, né, de servos, de profetas, Deus enviou o seu próprio filho, o homem da casa, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo. O que representa isso? Quando Jesus foi crucificado. E apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha. Jesus morreu fora de Jerusalém. Ele foi levado no monte da degolação, né? O monte, sumi aqui a palavra, desculpe. E o mataram. Monte Calvário, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Essa parábola é incrível, né? Como descreve em alguns parágrafos a história completa de Israel, a rejeição das mensagens de Deus. Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. Quais são esses outros lavradores? Os gentios, depois dos discípulos inaugurando a igreja apostólica. E no final das 70 semanas, os israelitas ficando para trás, sendo rejeitados como única nação, né? Que Deus escolheu. Que lhe remetam os frutos aos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo. Esse povo são os gentios, que lhe produza os respectivos frutos. Se Jesus disse, né, que essa figueira vai ficar seca, essa terra vai ficar deserta, o que ele está profetizando? Jerusalém, Jerusalém, nós lemos esse texto, né? E pelo tempo vamos encurtar. Vossa casa vos ficará deserta, virá uma desolação, ela será assolada. Ok? Então, conectado com essa expressão, toda a história que nós estamos recapitulando, a abominação desoladora, que em seguida vai aparecer daqui a pouco em Mateus 24, já começa a fazer mais sentido para nós, principalmente nos preparando em que vai consistir essa abominação final e futura, ok? Então, o interessante é que Jesus, já no capítulo 24, vejam o que está descrito aqui. Tendo Jesus saído do templo, o que está ele fazendo depois dessa descrição triste de Jerusalém, quando ele sentiu tristeza, né? Ele saindo do templo, a presença de Deus abandonando o templo, o Shekinah saindo do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada. No estudo passado, nós falamos de que Jesus resumiu as duas respostas, perdão, numa única resposta às duas perguntas dos discípulos. E ele não só olhou para o futuro, né? Até os nossos dias, ele estava olhando o passado. Com muita tristeza, quando pela primeira vez ele se retirou, cumprimento da profecia de Ezequiel, pouco antes da destruição de Jerusalém por causa do rei Nabucodonosor. O que ele vai fazer agora? Novamente,
no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Por que ele se assentou ali? Porque ele se deteve, parou um pouco em tristeza, em constrição. Talvez tenha chorado novamente, nós não sabemos em pensamento. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Isso nós já estudamos na semana passada. Vejam que com a ênfase, né, do momento em que ele se deteve, em conexão com todos os pecados, a repetição da história, uma nova oportunidade rejeitada pelo povo de Israel, Jesus tem uma última parada temporária antes da repentina destruição que viria em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então nós vemos aqui o quê? Novamente são cometidas abominações no templo, compra e venda de perdão, a apostasia e infidelidade, né? A transgressão do sábado pelo excesso de lei e legalismo. Eles não reconheceram o dono da fazenda, da vinha, o próprio Cristo, mataram. Jesus chora, abandona o templo e se detém no Monte das Oliveiras. Alguns anos depois da morte dele e de Estevão, ocorre o cerco de Jerusalém e ocorre a segunda destruição de Jerusalém, proferida por Roma Imperial. Como é incrível e como a história se repete, né? E aqui nós vamos estudar isso melhor na semana que vem, mas nós vamos fazer uma primeira leitura. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Nós vamos estudar o que representa isso na destruição de Jerusalém do ano 70 e na destruição futura do mundo, ok? Nessa primeira, e aí adiantando e bem resumidamente, né? Os teus inimigos te cercarão, haverá um cerco, ok? E te apertarão o cerco, e derrubarão todas as pedras, e será o quê? Uma oportunidade da tua visitação. Quando você examina, e nós vamos ver em detalhes isso depois, houveram dois cercos. E aqui, intencionalmente, nesse escudo que está sendo mostrado pelos exércitos romanos, quando destruíram Jerusalém, aparece a simbologia, e essa ilustração é representativa, mas aqui não está tão claro, né? Em outro momento mostro melhor para vocês. Nos escudos dos soldados e das legiões romanas aparecia o símbolo de águias. As águias, novamente, foram um elemento, né, que Deus tinha identificado como ferramenta do mal usado por Satanás. O Império Romano foi usado para destruir a Jerusalém. Deus tinha retirado sua proteção e permitido, através de um julgamento, que o imperador romano pudesse destruir a cidade amada. E agora eu vou explicar em 2 minutos. Nosso tempo acabou. Quem está por trás das asas de Babilônia? Das águias, né? Das asas das águias de Babilônia. Babilônia era um reino pagão e eles tinham uma divindade chamada e conhecida como Marduk. E Marduk, ele era um anjo ele era um ser que foi destruir uma divindade que era, um inimigo que era conhecido como o dragão. Ok? Na mitologia babilônica, Marduk, ele destrói o dragão e por isso passa a ser uma divindade a partir desse fato heróico. Então ele passa a ter asas, se torna um anjo, e ele passa a ser uma divindade, se não a principal do paganismo babilônico. Não sei se vocês perceberam, né? Mas o que Satanás está na realidade fazendo é se escondendo em Marduk, porque não foi um anjo, não foi ele, né, que destruiu o dragão. Ele é o dragão, a serpente antiga, o diabo Satanás. Quem expulsou o dragão do céu foi Jesus. Ele reverteu essa história, se escondeu atrás de um suposto anjo que eliminou o dragão, e assim as asas da águia foram colocadas intencionalmente por ele, né, no simbolismo do paganismo e das divindades da Babilônia.
Então, quem atuou em Babilônia para destruir Jerusalém? Quem atuou em Roma para destruir no ano 70 Jerusalém? Foi Satanás. E quem vai atuar na Babilônia futura, da qual Apocalipse fala? Também Satanás. Então, porém, nós sabemos que o verdadeiro Cristo, o Miguel, expulsou o dragão lá do céu e por diversas vezes foi vencedor diante das artimanhas e dos enganos de Satanás. E nós temos o convite também para hoje fazermos parte dessa escolha, estarmos do lado de Cristo, vencedor, o qual nos dá a oportunidade de identificarmos a verdade de Mateus 24. Você gostaria de conhecer mais as verdades? Continue com a nossa série e, sobretudo, entregue sua vida a Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo interesse das pessoas, que eles possam compreender, estudar, compartilhar, confirmar esses estudos, esse material, e que nós possamos construir com muita confiança, Senhor, tudo que ainda vai acontecer nos nossos dias e tomara que seja nos nossos, para que nós possamos ver o Teu Filho voltando nas nuvens dos céus. Perdoe nossos pecados, nos conceda uma paz do Teu perdão e a oportunidade do preparo ainda nos nossos dias. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok? Por favor.